Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Já que os irmãos estão aí de pé com a Bíblia na mão, peço que abra por gentileza no Novo Testamento, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Faço uso da versão NVI. Lucas, capítulo de número 5. Um texto conhecido, mas que eu quero nessa noite ler com os irmãos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Faremos a leitura até o versículo 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? Quem encontrou, confirma com amém. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Obrigado, Deus. Fala conosco nesta noite, que eu seja instrumento teu, para que a tua palavra chegue a cada um dos teus filhos. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Pode sentar, por gentileza. Tome seu assento. Que alegria estar aqui com os irmãos hoje. É sempre motivo de alegria vir aqui. E é tal grande responsabilidade, né, que é ministrar a palavra de Deus. Mas eu creio que Deus tem algo para falar com cada um de nós nessa noite. Quem crê que Deus tem uma palavra para você, dá um glória a Deus aí. Diga assim: Senhor, fala comigo. Aleluia. Queridos, o texto que eu acabei de ler, que nós lemos e acompanhamos, é bastante conhecido, né? Por si só, o texto já fala tudo o que aconteceu naquele momento que Jesus estava ali próximo àquele lago, ou mar da Galileia, ou de Genezaré, onde Jesus estava ali, e aconteceu um grande milagre, chamado a pesca milagrosa, né? O tema dessa mensagem, e eu quero muito focar nesse tema, Jesus tem a solução para as nossas frustrações. Diga comigo: Jesus tem a solução para as nossas frustrações. Falando de frustrações ou frustração, para aqueles pescadores, na qual narramos aqui na história, foi um dia quais tiveram uma grande frustração.
Frustração é algo que todos nós ou passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. Talvez você chegou aqui frustrado por algo que aconteceu, por algo que surgiu diante de você. Mas, na verdade, o que é frustração? Frustração é algo que eu e você ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou iremos enfrentar. Frustração é algo que não tem como fugir, não tem como prever. Ela surge na nossa vida e muitas vezes nos pega de surpresa. O dicionário diz que frustração é uma ilusão das expectativas que criamos com algo ou com alguém. Frustração é um sentimento, uma emoção, que ocorre quando algo que esperávamos falha ou não acontece. No texto que nós lemos, Lucas descreve um momento de frustração de alguns homens, de alguns pescadores, na época do ministério de Jesus aqui na terra. O milagre cristão, que é conhecido como a pesca milagrosa, aconteceu ali no lago de Genezaré, mas também conhecido como Mar da Galileia. Este lago, ou este mar, ele tinha 21 quilômetros de comprimento, com 12 de largura. E ele ficava ali, próximo às cidades de Cafarnaum, da Galileia, Cesareia, Tiberíades e outras mais. E naquela época existia esta função, como existe ainda nos dias de hoje, da pesca. Os pescadores, aqueles homens iam para o lago, para o mar, em busca do sustento. Cremos nós que aqueles homens já tinham hábito, já tinham costume, até mesmo porque era o ofício deles, pegar as suas redes, seus instrumentos de trabalho e ir para o mar, para aquele lago pescar. E eu fico aqui crendo que com certeza em outros momentos eles tiveram ali, muitos deles, ou na maioria das vezes, creio eu, êxito. Tiveram sucesso na lida, no trabalho, na pesca, ali naquele lugar. A pesca era um momento onde aqueles homens passavam a noite praticamente trabalhando, enfrentando todas as intempéries, como tempestades, a noite toda acordado, lança a rede aqui, tira daqui, coloca ali. Era um trabalho que não era fácil. Mas especialmente nesse texto, diz para nós que naquele dia não teve peixe. Eles passaram, como costume, a noite inteira trabalhando, fazendo o que eles sabiam fazer, realizando aquilo que eles estavam propostos a realizar. Mas no dia seguinte, a palavra de Deus diz que eles estavam lavando as redes, e naquele dia a pesca tinha sido negativa, não tinham realizado nada. Com certeza ali foi um grande momento de tristeza, de decepção, de frustração para aqueles pescadores. Mas naquele dia, Jesus tinha dois propósitos. No versículo 1 que nós lemos, diz que Jesus estava próximo daquele lago, daquele local onde aqueles pescadores estavam, e uma multidão o apertava ou comprimia Jesus, e Jesus tinha dois objetivos: pregar a palavra, ensinar a palavra para aquelas pessoas, e escolher os seus primeiros discípulos, aqueles que ele iria acompanhar ele, que iria seguir ele, que ele ia formar os seus apóstolos. Estava dentro do propósito do Senhor. Um detalhe muito interessante que precisamos observar nesse texto é que aqueles pescadores haviam passado a noite pescando, mas não haviam pego nenhum peixe. Queridos, talvez você chegou aqui hoje frustrado, decepcionado, triste,
talvez até angustiado, por algo que você se propôs a fazer, ou que você tinha o costume de fazer, ou você buscou fazer algo, mas deu errado. Não aconteceu como você planejou, ou como você queria. Nos dias de hoje não é diferente. Muitos de nós temos sido tomados, como aqueles pescadores, com sentimentos de frustrações, por algo que deu errado. Mas para nós continuarmos essa mensagem, é necessário nós entendemos por que é que surgem as frustrações. Quais as causas das frustrações chegarem na nossa vida? Em primeiro lugar, nós nos frustramos muitas vezes por causa de atitude nossa. Ou seja, nos frustramos com nós mesmos. Nesse caso é quando a gente se frustra com a gente mesmo. É naqueles momentos que nos desapontamos com o que nós fazemos ou que não deveria ter feito. Algo que eu deveria fazer e não fiz. Algo que eu não deveria ter feito e fiz. Também é o que eu não deveria ter falado e falei. E o que eu deveria ter falado, eu não falei. Não sei se já aconteceu isso com você. Não sei se já aconteceu isso com você que está me ouvindo nessa noite. Você fica triste, frustrado. Para que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Para que eu falei isso? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu agi desse jeito? E você fica triste com você mesmo porque você fez algo que não era para ter feito e você fica triste com você mesmo. O apóstolo Paulo se sentia em alguns momentos frustrados também. E ele diz na palavra de Deus em Romanos capítulo 7, versículo 19, assim: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Paulo se sentia frustrado porque o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. E o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E isso levava a um desapontamento a Paulo. E ele se sentia frustrado por causa disso. E isso muitas vezes acontece conosco. Quem aqui não já tomou uma decisão precipitada? Quem aqui já fez algo que não deveria ter feito? Que quando olha, não tem mais jeito. Já era, já fiz. Isso acontece conosco e muitas das vezes quase todo dia. Há pessoas tão frustradas com aquilo que fizeram ou disseram que acabam não se perdoando e levam a vida triste consigo mesmo, angustiado consigo mesmo. E isso pode acontecer. De repente surge uma situação diante de nós e a nossa atitude ou reação muitas das vezes acontece de forma impensada. Quem não já aconteceu isso? E quando nos damos conta, já era, não tem mais jeito, não tem como mais voltar atrás. Já foi. Em segundo lugar, nos frustramos muitas vezes por causa das pessoas. Primeiro, a gente se frustra por causa das nossas atitudes mesmo. Mas em segundo lugar, a gente se frustra, e essa da maioria das vezes acontece por causa das pessoas, de outras pessoas. Acredito que essa seja o meio mais no qual as pessoas se frustram. Por quê? Porque nós confiamos, porque nós acreditamos nas pessoas, porque nós somos fiéis às pessoas, nós investimos nas pessoas, nós amamos as pessoas, e muitas vezes as pessoas não retribuem aquilo que a gente almeja, que a gente espera dela. E por não dar em troca aquilo que a gente espera, a gente se frustra, a gente se decepciona. Não que tudo que a gente não deva amar, não que a gente não deva acreditar nas pessoas, não que a gente não deva confiar nas pessoas. Sim, devemos fazer isso. Mas na maioria das vezes acontece que as pessoas nos decepcionam, nos frustram. A palavra de Deus nos traz um ensinamento sobre isso. Jeremias 17:5 diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ei,
Isso é uma lição para nós entendermos que muitas vezes as pessoas nos frustram, as pessoas nos entristecem. Vez por outra estamos sempre nos frustrando nos nossos relacionamentos. Quem nunca disse isso? Eu nunca imaginava que aquela pessoa pudesse fazer isso comigo. Eu não esperava que aquela pessoa agisse desse jeito, ou agisse dessa maneira. Quem não já falou assim? Todos nós já falamos isso. Certo é que pessoas nos frustram ou nos decepcionam na vida. Em terceiro lugar, nos frustramos muitas vezes por causa dos planos, dos projetos que idealizamos ou das situações adversas que surgem diante de nós. Que aqui eu vejo como o caso daqueles pescadores. Não foi eles mesmos que se decepcionaram com eles, não foi pessoas que decepcionaram eles, mas foi algo que aconteceu, algo natural. Naquele dia não teve pesca, naquele dia não teve êxito na pesca. Isso pode acontecer com a gente. Quem aqui não já fez planos? Quem aqui não já iniciou um projeto? Mas no meio da caminhada, a coisa não aconteceu do jeito que planejou, do jeito que você queria que fosse. Talvez você tenha se frustrado por causa daquele projeto que tanto você sonhou. E hoje você está pensando, meu Deus, por que não deu certo? Estava tudo indo muito bem, mas de repente as coisas tomam outro rumo. Foi isso que aconteceu com aqueles pescadores. O interessante é que a gente precisa lembrar que eles eram pescadores, profissionais da pesca. Eles estavam com o local certo, com as redes certas, tinham o conhecimento da pesca, mas naquele dia não deu certo. Se em outras vezes pegaram muito peixes, ninguém sabe, mas naquele dia ficou marcado o dia que não deu certo. Fico a imaginar, por exemplo, e aí a gente trazendo isso para nós nos dias de hoje, trazendo assim para um exemplo prático. Digamos que eu sou um motorista de táxi ou de Uber, desses que faz transportes, e eu dependo dele para que eu possa trazer o sustento para minha casa. E eu pego aquele carro, aquele transporte e vou para a rua. Como de costume, trabalhar, e vai que eu rodo, eu espero, eu olho, eu fico esperando alguém aparecer e passo o dia todinho e não aparece uma pessoa para me transportar. Imagina no final do dia você olha assim, meu Deus, eu trabalhei, esperei o dia todinho, vou voltar para casa, o que é que eu vou dizer para minha esposa que está esperando eu levar um sustento e dizer para ela que hoje não deu certo nada? Já imaginou isso? Fazendo aqui uma comparação, fazendo aqui um exemplo. Diante daquele fato que aconteceu com aqueles pescadores de frustrações, iremos aprender que Jesus tem a solução para as nossas frustrações. Se você chegou aqui frustrado por alguma coisa, eu quero dizer para você, meu querido e querida que está aqui nessa noite, que Jesus tem a solução para as tuas frustrações. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, Jesus tem a solução para as nossas frustrações porque Ele conhece todas elas. Vou repetir. Jesus tem a solução para as tuas frustrações porque Ele conhece todas elas. O texto diz assim, versículo 1 do capítulo 5. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Ao se aproximar daquele lago, a palavra de Deus diz que Jesus viu 2 barcos. E ao ver aqueles barcos e aqueles pescadores lavando as redes, Jesus já sabia o que tinha acontecido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja com o coração bem apertadinho. Talvez você chegou aqui com o coração bem angustiado. Eu quero dizer para você que antes de você chegar aqui, Jesus já sabia o que está acontecendo com você.
Aleluia. Você crê que Jesus sabe o que está acontecendo com você? Aleluia. Ei, aqueles homens, a palavra de Deus diz que eles estavam lavando as redes. Lavar as redes significa dar por encerrado. Terminou, não tem mais o que fazer. Chegou, acabou. Ei, talvez você já tenha chegado aqui nessa noite lavando as redes, porque você não crê mais, você acha que não vai mais acontecer nada, você acha que não tem mais jeito, que já acabou, que não tem mais solução. Mas eu quero dizer que Jesus chegou aqui e Ele está te vendo e Ele sabe o que está acontecendo com você. Se fosse eu que tivesse chegado lá, no lugar de Jesus, eu ia perguntar: tudo bem? Como é que vocês estão? O que foi que aconteceu? Vocês já estão lavando a rede? Cadê os peixes? Eu ia ficar fazendo essas perguntas. Talvez eles respondam: foi muito ruim a noite, pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. Ia haver esse diálogo. Mas para Jesus, Ele nos conhece mesmo antes da gente falar. Ele já sabia o que estava acontecendo com eles, mesmo antes dele falar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus te conhece e sabe tudo sobre a tua vida antes mesmo de você falar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ao se aproximar daqueles pescadores, Jesus já sabia que eles estavam frustrados, porque não haviam pego nenhum peixe. Só que tem um detalhe: aquela frustração fazia parte do propósito de Jesus. Aquela frustração fazia parte dos planos de Jesus. Talvez você não saiba, mas aquilo que te frustrou está dentro do propósito de Jesus para a tua vida. Aquilo que tem te entristecido está dentro dos planos de Jesus. Você que tem ficado triste, você que tem ficado angustiado, achando que tudo terminou, mas está dentro dos planos de Jesus. Oh, aleluia. Talvez eles não sabiam, mas era necessário naquela noite os peixes não aparecerem. Estava dentro dos planos de Jesus. Se algo está dando errado e você acha que está tudo errado na tua vida, ei, eu vim aqui nessa noite para te dizer que está dentro dos planos de Jesus. Está dentro dos planos de Jesus. Tudo o que está acontecendo na tua vida está dentro dos planos de Jesus. Aleluia, louvado. Jesus está falando contigo nessa noite que tudo está dentro dos planos de Jesus. Oh, aleluia. E Jesus, sabendo que tudo que estava acontecendo, Ele vai cumprir o primeiro propósito. E a palavra de Deus diz que ele sobe num dos barcos e vai pregar a palavra. Agora imagine, irmãos, aqueles que estão frustrados, aqueles que estão decepcionados, agora vão ouvir Jesus pregar a palavra. Oh, aleluia. Ei, a palavra de Deus, ela tem um efeito. A palavra de Deus, ela tem um poder. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus muda a história. A palavra de Deus muda a situação. Até agora há pouco eles estavam frustrados, mas agora eles estão ouvindo a voz do Senhor. Ei, quando a gente ouve a voz do Mestre, quando a gente ouve a voz do Senhor, e que ela entra pelos nossos ouvidos e desce para o nosso coração, ela vai mandando a tristeza embora, ela vai mudando a situação, a alegria vai chegando, as coisas vão mudando, aleluia, porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra entre a alma, as medulas, aleluia. Nessa noite a palavra de Deus está sendo ministrada, Jesus está falando contigo, aleluia. Oh, aleluia. Jesus sabia que eles estavam frustrados, porque aquilo que eles tinham se proposto a fazer, não tinha dado certo. Jesus sabia que eles estavam frustrados, porque aquilo que eles sabiam fazer não tinha dado certo.
Jesus sabe tudo sobre a minha e sobre a tua vida, querido. Ei, quando a gente se entristece, quando a gente se decepciona, Jesus chega para trazer o alento, para trazer a paz, para trazer aquilo que nós precisamos. Oh, aleluia. Pode ser que você chegou aqui hoje e esteja como aqueles pescadores, frustrado porque algo de errado aconteceu na tua vida. É contigo que Deus está falando. É contigo que Jesus veio ao teu encontro hoje. É contigo que Jesus quer falar nessa noite. Aleluia. Pode ser que você esteja como eles, mas da mesma forma que Jesus chegou lá, Ele chegou aqui nessa noite. Ele chegou aqui nessa noite e Ele já conhece o que está acontecendo contigo. Ele sabe das lágrimas que você tem derramado. Ele sabe tudo o que tem acontecido contigo. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! Ei! Da mesma forma que Jesus chegou naquele dia junto àquele mar, ao ver aqueles pescadores, Jesus já sabia o que tinha acontecido com eles. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus já sabe o que está acontecendo contigo. Ele te chamou aqui para te dizer que Ele já sabe o que está acontecendo contigo. Aleluia. Jesus sabe exatamente tudo o que tem acontecido com você. Jesus sabe que você se frustrou porque você foi obrigado a parar aquele projeto que você iniciou. Jesus sabe que você se frustrou por causa do teu casamento, que por algum motivo as coisas não estão caminhando como deveria ser. Jesus sabe que você se frustrou por causa da tua condição financeira, que você chegou, porque trabalhou, porque se esforçou, e mesmo assim a situação está difícil. Jesus sabe que você se frustrou porque você achou que seus amigos estariam com você na hora que você mais precisava, e na hora que você mais procurou eles não estavam do seu lado. Jesus sabe que você se frustrou por causa de alguém que você tanto confiou, você deu tanto crédito, mas essa pessoa te decepcionou. Jesus sabe que você se frustrou porque se propôs a fazer a obra de Deus, mas se decepcionou com algumas pessoas e por isso parou. Jesus sabe que você se frustrou porque você esfriou espiritualmente na caminhada e está sem força de continuar. Mas Ele vê o teu encontro aqui hoje, Ele quer ter uma nova aliança contigo, Ele quer firmar um novo compromisso contigo, Ele quer dizer para ti que não é hora de parar, que não é hora de desistir, que a caminhada ainda é longa. Aleluia. Ei, da mesma forma que Jesus foi ao encontro daqueles homens, porque Ele tinha um propósito e a solução para resolver as frustrações dele, Ele veio ao teu encontro hoje, Ele marcou o encontro contigo hoje, aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, Jesus tem a solução para as nossas frustrações quando entregamos nossa vida por completo a Ele. Primeiro, Ele conhece, mas Ele quer que a gente entregue nossa vida por completo a Ele. Confie nele por completo, entregue tudo nas mãos dEle. No versículo 3 diz assim: entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus veio ao nosso encontro e Ele quer algo de nós, irmãos. Ele requer algo de nós. Ei, este barco que na casa que era de Simão Pedro, em outra versão bíblica diz que Jesus pede o barco emprestado. Nessa versão aqui diz que ele já entrou no barco.
O barco aqui, de forma simbólica, é a nossa vida. Jesus quer entrar na minha e na tua vida, porque através da minha e da tua vida, Ele quer fazer algo, Ele tem propósito para algo. No caso do barco de Pedro, era usar aquele barco para que ele pudesse ensinar a palavra para aquelas pessoas. Na minha e na tua vida, o Senhor quer entrar na minha e na tua vida, Ele quer fazer parte da minha e da tua vida, porque Ele tem um propósito específico para mim e para você, e Ele quer cumprir esse propósito na minha e na tua vida. Mas precisa a gente ceder, precisa a gente entregar, precisa a gente permitir Jesus usar a nossa vida, nos usar para isso. Deixa Jesus entrar no teu barco, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus ser o Senhor da tua vida, deixa Jesus ser o Senhor da tua história, deixa Ele te guiar, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te moldar, deixa Ele fazer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Da mesma forma que Jesus usa o barco de Pedro para pregar as boas novas, a palavra de Deus, Jesus quer entrar na tua vida e te usar para que o evangelho, a palavra de Deus, chegue também a outras pessoas. Eu e você somos esse barco hoje. Você tem permitido Jesus entrar neste barco? Pedro poderia ter dito: ei, vai para onde? Eu vou usar esse barco. Não vou emprestar meu barco para você. Mas Pedro emprestou. E segundo alguns historiadores, diz que Pedro não só emprestou o barco, mas levou o barco até uma certa altura da água. E lá, enquanto Jesus estava ministrando a palavra, Pedro estava segurando o barco, para que o barco não fosse nem para um lado para o outro. Ele estava lá segurando. Enquanto Jesus estava pregando, ele estava segurando. Ele só não emprestou, mas ele também estava lá. Ei, seja esse barco. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus fazer algo através da tua vida. Seja útil para Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quer que as tuas frustrações cessem, sejam solucionadas? Seja útil para Jesus. Deixa Jesus te usar. Seja instrumento nas mãos de Jesus. Precisamos deixar Jesus assumir o controle do nosso barco, do barco da nossa vida, do barco do nosso relacionamento conjugal, do barco do nosso relacionamento familiar, do barco do nosso relacionamento com as pessoas, do barco da nossa vida financeira. Deixa Jesus ser o Senhor, deixa Ele ser o mestre, deixa ser Ele aquele que comanda, deixa ser Ele aquele que vai na frente. Quando isso acontecer, as coisas vão dar certo. Quando isso estiver acontecendo, ei, pode até surgir frustrações, mas se o Senhor estiver no barco, a tempestade vai acalmar. Se Jesus estiver no barco, as águas vão acalmar. Ei, eu te pergunto, Jesus está no teu barco? Pastor, dizer que eu não tenho muita certeza? Eu não sei não. Ei, se você não tem certeza, convida hoje. Jesus, entra no meu barco. Jesus, está aqui a minha vida. Jesus, eu dependo de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Está tudo nas Tuas mãos, Jesus. Oh, aleluia. Em terceiro lugar, Jesus tem a solução para as nossas frustrações quando obedecemos a voz e a direção dEle. Porque também não adianta eu ter a certeza que Jesus conhece as minhas frustrações e que eu entreguei a minha vida a Ele, mas eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer da minha maneira. Porque a palavra de Deus diz no versículo 4: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Aqui ele dá duas ordens, uma para Simão e outra para todos. E para todos, lancem as redes para pescar. Mas veja que tem uma palavra que diz: vá.
É uma ordem. Jesus disse: vá. O que restava fazer? Obedecer. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes as nossas frustrações não são solucionadas por Jesus, porque Jesus está falando e a gente não está obedecendo. Já pensou se eles dissessem assim: nós somos conhecedores de pesca, se pesca só à noite, durante o dia não tem peixe. Nós que somos conhecedores de pesca, o Senhor está mandando nós ir, mas nós não vamos porque não é hora de pescar. Não olharam para as circunstâncias, não olharam para as possibilidades humanas, simplesmente foram, seguiram a direção de Jesus. Pedro, no versículo 5 até diz assim, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Aqui fala de confiança. Ei, você tem seguido a direção do Senhor? Você tem feito a vontade de Deus? Ou você tem feito a tua vontade? Não importa a circunstância para o Senhor operar um milagre. Ei, Deus pode estar mandando você ir, você diz, mas não vai dar certo. Mas não tem mais jeito. Mas não tem mais solução. Mas se Jesus está mandando, vá, porque aquele que manda, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Para eles era estranho. Não se pescava de dia. Tinham passado a noite toda e não tinham pego peixe. A hora não era própria. Mas Jesus tem suas maneiras de fazer. Jesus tem suas maneiras de agir. A ordem era para ir. Oh, aleluia. Pedro e seus companheiros eram homens experientes. Sem contar que as frustrações geram em nós um desânimo. E esse desânimo gera em nós um sentimento de desistência, de achar que não tem mais jeito. Quem aqui não já se frustrou e por causa dessa frustração desanimou e por causa do desânimo já desistiu? Mas o detalhe mais importante desse fato bíblico é que mesmo Pedro conhecendo todas as técnicas de pesca, mesmo o horário impróprio, Pedro resolveu obedecer a Jesus. Ei, servir a Jesus é isso, irmãos. Esse é que é o diferencial de nós que servimos a Jesus. Ei, isso se chama fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se Jesus está falando contigo e dizendo para ir, vai. Mas também se Jesus está dizendo para você, fica, fica. Se Jesus está dizendo para, porque é momento de parar. Ei, precisamos estar atentos à voz do Senhor e seguir aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Porque eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite. Quando a gente faz o contrário, quando a gente não obedece à voz do Senhor, irmãos, é um desastre. Irmãos, é um problema muito grande. Talvez alguém aqui esteja dizendo, realmente é. Quem aqui não já fez do seu jeito? Quem aqui, Jesus está dizendo, faça assim, vá por aqui, é desse jeito. E resolveu fazer do seu jeito, lá na frente, quebrou a cara. Vixe, o que foi que deu errado? O que foi que deu errado? É que você não seguiu a direção do Senhor. E muitas das vezes, a direção do Senhor foge da lógica humana. Oh, aleluia, glória a Deus. Não permita que os seus conhecimentos, que as suas experiências, sejam um impedimento diante da ordem do Senhor Jesus. Porque tem gente que diz, eu sei, eu conheço, é desse jeito, é dessa maneira.
E Jesus está dizendo, mas não é do jeito que eu quero. Você pode ter todo o conhecimento, você pode ter toda a experiência, mas eu quero que seja assim, porque assim é melhor. Oh, aleluia! Glória, glória a Deus! Diga comigo, o milagre, mais forte, o milagre só vem depois que a gente obedece. Obedecer sempre é a melhor opção. Obedeça o Senhor, aleluia. Pastor, mas não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que é que o Senhor quer. Você pode não estar entendendo agora, mas lá na frente Ele vai te mostrar. Lá na frente Ele vai te mostrar. Aleluia. Olha o resultado da obediência deles. Versículo 6. Quando o fizeram, vírgula. Aqui está dizendo, quando obedeceram, quando fizeram a vontade do Senhor, quando fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Oh, aleluia! Isso é só para quem entende dos mistérios do Senhor Jesus. Isso é só para quem consegue entender as maravilhas do Senhor Jesus. Isso é só para quem tem intimidade com o Senhor Jesus e entende o que está sendo ministrado aqui nessa noite. Oh, aleluia! Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto que começaram a afundar. Irmãos, quando eu estou lendo esta palavra, eu gosto de estar viajando. Eu me sinto lá no lugar e no dia da coisa, olhando para o que estava acontecendo. Agora imagina, irmão, você consegue entender isso? Agora há pouco esses homens estavam frustrados, tristes, porque não tinham pego um peixe, uma piaba. E agora eles estão preocupados em arranjar outros barcos, porque era tanto peixe que estava a ponto de afundar, irmão. Você consegue entender isso? Só quem entende isso glorifica o nome do Senhor. Só quem entende isso glorifica o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Agora se Pedro não tivesse obedecido, agora se Pedro dissesse, não vou, não preciso, não tem jeito. Se quisermos vencer as nossas frustrações, devemos obedecer e seguir a direção de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aquele que conhece nossas frustrações sabe exatamente como resolvê-las. Quando não temos a solução, Jesus chega com a solução. Você crê nisso? Você crê nisso? Em quarto lugar, Jesus tem a solução para as nossas frustrações quando reconhecemos que somos pecadores e que devemos nos prostrar aos pés dele. Olha o versículo de número 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ei! As nossas frustrações, elas cessam. O Senhor soluciona quando a gente reconhece que somos totalmente dependentes dEle. E que sem Ele nós não somos nada e nem coisa alguma. Às vezes a gente se acha muita coisa, mas sem Jesus nós não somos nada. Naquele momento, quando Pedro viu aquilo, aquela quantidade de peixe, e como tudo tinha acontecido, ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus e disse, Senhor, meu Deus, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Ei, diante de Jesus, e tão grande milagre, Pedro reconheceu que é pecador. Aquele que há pouco tempo estava frustrado e ao ver o grande milagre que Jesus operou, se prostrou aos pés do Senhor Jesus. É isso que eu e você precisamos fazer todos os dias, estarmos prostrados aos pés do Senhor.
reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que Jesus é tudo na nossa vida, precisamos nos prostrar aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Dentro desse contexto, eu quero fazer referência ao profeta Isaías, quando em uma visão entrou na presença do Senhor Jesus. Isaías 6:5. A palavra de Deus diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, na presença de Deus, irmãos, nós devemos nos prostrar e reconhecermos a nossa fragilidade, e reconhecendo a nossa pequenez, e reconhecendo as nossas fraquezas. É Deus, tudo que acontece na nossa vida é pela permissão do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas, é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá livramento, é Ele que nos leva pelos melhores caminhos. Aleluia. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Senhor, eu sou pecador. A pessoa, quanto mais se aproxima de Deus, mais ele reconhece os seus pecados. Ao contrário, quanto mais a pessoa se afasta de Deus, menos ele reconhece os seus pecados. Por quê? Porque Deus é santo. O Senhor é santo. E quanto mais a gente busca Ele, a gente vê quanto a gente precisa melhorar. A gente vê quanto a gente é falho. A gente vê quanto a gente é negligente. E para encerrar, em quinto lugar, Jesus tem a solução para as nossas frustrações, porque as frustrações que acontecem conosco é pela permissão dele, para que o chamado dele se cumpra na nossa vida. Eu vou repetir isso, e eu quero muita atenção nesse último ponto. Jesus tem a solução para as nossas frustrações, porque as frustrações que acontecem conosco é pela permissão dele, para que o chamado dele se cumpra na nossa vida. Olha o versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Jesus naquele momento está chamando Pedro. Naquele momento Jesus está dizendo: a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. A partir de hoje você vai mudar de profissão. Você era pescador de peixe, agora você vai ser pescador de homens. Eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho promessas na tua vida. É isso que Jesus está dizendo para ele. Aleluia. Mas precisamos observar um detalhe, que hoje eu fiquei a tarde toda ali. Irmãos, eu fiquei a tarde toda olhando para esse versículo. O versículo de número 11 diz: eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Precisamos observar isso aqui. A profissão deles, o sustento deles, eles tiravam da pesca. Naquele dia eles estavam frustrados porque não tinham pego nenhum peixe. Aí eu comentei até com a minha esposa: não tinha sido mais fácil Jesus ter dito assim: já que vocês foram frustrados, já que vocês não pegaram nenhum peixe, então larga essas redes para lá e me sigam agora. Não tinha sido fácil isso? Por que Jesus não fez isso? Jesus leva eles lá para o lugar onde eles tinham pescado. Na hora que não é hora de pesca, opera um grande milagre. O que é que eles precisavam? De peixe. Mas a palavra de Deus diz que eles chegaram com os peixes, largaram os peixes lá
e agora vamos seguir Jesus. Vocês conseguem entender isso? O encontro, ao ver o que Jesus fez, aquele momento de encontro com Jesus mudou a vida deles. Por que é que Jesus levou eles para operar um milagre e eles veem tanto peixe? Porque Jesus esperava que eles decidissem por si próprio, ao ver o milagre. Outra coisa que eu aprendo aqui, se Jesus tivesse chamado eles naquele momento de caos, eles poderiam ter dito assim, falando com as minhas palavras, no momento que nós estávamos passando por mais frustração, no momento mais difícil, Jesus nos chamou. E agora nós seguimos Jesus. Ei, Jesus quer que a gente sirva a Ele, independente se o momento é de caos ou é de bonança, se é de alegria ou é de tristeza, se é de frustração ou não de frustração. Jesus quer que a gente escolha andar com Ele, a seguir a Ele, independente das coisas desse mundo. Você consegue entender isso? O que eles mais precisavam era de peixe. Tem peixe sobrando, mas eles deixam tudo para trás e agora seguem a Jesus. Vão seguir a Jesus. Aleluia. Ei, essa frustração que você passou ou está passando é para justamente você entender os propósitos de Deus na tua vida. Ei, agora precisa você ter um encontro com Jesus. Você verá o que Jesus tem para você, a direção que o Senhor tem para você. O Senhor tem um propósito específico para a tua vida. Aliás, Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Ninguém que está aqui é inútil. Deus tem um chamado na minha e na tua vida. E o Senhor me colocou aqui nessa noite porque Ele quer ter um encontro contigo, para te mostrar o que é o propósito que Ele tem na tua vida. Fica de pé nessa noite, para a gente adorar o Senhor.